Meus irmãos, boa noite, paz seja convosco. Abra suas mãos e o seu coração. Eu quero orar para que hoje nós possamos ouvir a voz do nosso Deus, que tudo aquilo que Ele preparou para ministrar em nossas vidas, nós possamos receber e compreender os propósitos dEle. Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, e eu peço que os nossos corações hoje sejam como terra boa, para que a tua semente ao cair, ela brote e frutifique, meu Pai, que o teu nome seja exaltado e glorificado em nossas vidas. Eu oro pedindo a tua bênção agora sobre todos que estão aqui, que estão nos assistindo, que a tua bênção, a tua presença, o teu favor seja sobre cada um de nós. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar com a igreja, e a tua igreja vai te ouvir. Pai, que seja uma noite memorável, extraordinária, impactante e inesquecível. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. E aqueles que querem ouvir a voz do céu, digam amém. Diga graças a Deus. Eu quero falar algumas palavras agora, algumas declarações proféticas, e toda vez que a gente fala isso, nós estaremos mais perto dessa realidade, para a glória de Deus. Vamos falar todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Em nome de Jesus, declaramos hoje que vivemos para glorificar ao Senhor, baseados nos princípios da palavra. Nosso propósito é fazer o nome de Jesus conhecido, vivendo as promessas e bênçãos que Deus tem para cada um de nós. Viveremos e comeremos o melhor desta terra. Com fé buscamos crescer e prosperar, não apenas para o nosso benefício, mas para transbordar em outras pessoas e no reino de Deus, e assim sermos instrumentos de transformação, ganhando almas para Cristo. Amém. Glorifique a Deus, aleluia, mistura a glória a Deus aí, amém. Antes de você se assentar, diga para o irmão aí, diga para ele assim: abra seu coração, porque Deus vai falar com você agora, amém. Tome o seu assento, seja bem-vindo à casa de Deus. Meus irmãos, que louvor lindo hoje, hein, gente? Para a glória de Deus, né? Mas toca o coração da gente, né? São canções maravilhosas. Pessoal, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens. Serão 3 domingos, 3 ministrações, 3 mensagens. E o tema dessa série será servir. Repita comigo, diga servir. Durante esses 3 últimos domingos de maio, Deus vai falar conosco sobre servir. Nós vamos entender o propósito de servir, o porquê servir. A palavra de hoje, ela vai responder 3 perguntas: por que servir, como servir e até quando servir. Por quê, como e até quando eu devo servir. Essa palavra é para despertar eu e você, para a gente responder a um chamado de Deus. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Existe um chamado de Deus para cada um de nós. Qual é o seu?
eu tenho procurado responder o meu chamado, eu tenho procurado cumprir o meu propósito em Deus. Qual é o seu propósito? Qual é o seu chamado? O que Deus quer de você? Será que Ele quer que você sirva? Como que Ele quer que você sirva? Até quando? Vamos ver hoje na palavra? Vamos responder essas perguntas aqui? Eu quero começar fazendo a leitura de 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 29, versículo 11. 2 Crônicas 29, versículo 11. O texto começa dizendo assim, ó: filhos meus. Opa, tem algum filho de Deus aqui? Então essa palavra é para você. Essa palavra é para os filhos. Cadê os filhos e filhas de Deus? O Pai está falando com os filhos. Meus filhos, filhos meus, não sejais o quê? O que os filhos não podem ser? Mas o que é negligência? Negligente é deixar de fazer o que eu tenho que fazer. Negligente é aquele que não cumpre o seu dever. Escuta aqui, ó, irmãos, filhos, o teu pai está dizendo: não seja negligente. Muitas pessoas acham que o pecado é só fazer coisa errada. Não. Você sabia que deixar de fazer o que é certo também é pecado? Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Tiago 4, 17. Quer dizer, deixar de fazer o bem é pecado, tanto quanto fazer o mal. O que é negligência? É você omitir aquilo que está diante de você para você fazer. Você sabia que omissão, além de pecado, é crime? Vou te dar um exemplo. Olha aqui. Você acabou de presenciar um acidente, a pessoa foi atropelada na sua frente. Aí você olha, vê o atropelamento, se desvia e vai embora. Omissão de socorro é crime. Negligência não é só pecado, é crime. Então o negócio é sério. O negócio é sério. Deus está falando: meus filhos, não sejam negligentes. Não sejam omissos. Até os homens reconhecem que negligência e omissão é errado. Não sejais negligentes, pois o Senhor vos o quê? Quem aqui é escolhido de Deus? Existe o chamado e existe o escolhido. O chamado é aquele que veio, ouviu, assentou, presenciou, aprendeu, mas não foi transformado. Mas o escolhido é aquele que foi chamado, ouviu, recebeu, entendeu e disse: eis-me aqui, Senhor. Quem você é? Você é chamado ou escolhido? Só os escolhidos, levanta a mão e diga: eu sou escolhido. Aqui, dizem que o mundo é dos espertos, né? E é verdade. O mundo é dos espertos, mas o céu é dos escolhidos. Fala para o teu vizinho, fala assim: o céu é dos escolhidos. E Deus nos o quê? Deus vos? Ele nos escolheu, mas Ele escolheu para quê? Tem um propósito. Eu fui escolhido para quê? Ô Rodrigo, você foi escolhido, viu? Mas escolhido para quê? Ô João, ô Maria, você foi escolhido. Todo escolhido foi escolhido para um propósito. Ninguém é escolhido para nada. A Bíblia está dizendo: o Senhor vos escolheu. Aí Ele vai falar o propósito: para estardes diante dEle, para o... então nós fomos escolhidos para servir, para andar na presença dEle e para cumprir o propósito dEle nessa terra. Então bate no peito e fala: eu fui escolhido para servir. E eu não posso ser negligente.
Eu não posso ser negligente no propósito pelo qual eu fui escolhido. Eu não posso ser omisso diante do propósito pelo qual eu fui escolhido. Aí ele diz assim, vós fostes escolhidos para estardes diante dele, para o servirdes. Aí ele vai agora, tipo assim, dar detalhes. Mas foi escolhido para servir como? Para ser de seus. Deus te escolheu para você ministrar a Ele e às pessoas. Você é um escolhido de Deus para ministrar na vida de pessoas. Você, escute isso que eu vou dizer agora, escute com o teu espírito. Deus te escolheu para você ministrar na vida de pessoas. E se você não está ministrando na vida de pessoas, existe um clamor espiritual da parte deles, esperando a sua manifestação. É por isso que Romanos diz assim: o mundo aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Ei, tem gente que está esperando você assumir o seu chamado. Tem gente que está esperando você dizer: Senhor, eu sei que eu sou teu filho, não vou ser negligente, eu fui escolhido para te servir e para ministrar. Sabe o que eu estou dizendo? Que tem gente que vai ser curado através da tua vida, tem gente que vai ser liberto através da tua vida, tem gente que vai conhecer Jesus através da tua vida, e tem gente que vai mudar de vida através da tua vida. Mas para isso acontecer, você tem que dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, pode usar a minha vida. Como que eu posso servir? Como que eu posso ser resposta? Onde que o Senhor precisa de mim? De que forma? Como? Até quando? São essas perguntas que nós vamos responder aqui hoje. Olha aí, Ele nos escolheu para servir, para ser de seus ministros e queimardes. Mas aqui, não é colocar fogo naquele palitinho cheiroso lá, não é aquilo não. Não, Deus me escolheu para queimar incenso. Não, deixa eu te explicar. Incenso na Bíblia significa oração. Quando você coloca fogo no incenso, a fumaça desce ou sobe? A Bíblia, lá no templo de Salomão, a Bíblia fala que tinha o altar do incenso, que era o altar das orações. Então, para Deus, incenso é oração. Para que Deus nos escolheu? Para orar. Orar por quem? Orar pelos nossos irmãos, orar pela nossa família, orar pelas nossas autoridades, orar por essa cidade, orar pela salvação e orar pelos outros. Deus nos escolheu, nós somos escolhidos de Deus, para servir, para ministrar e para orar. Você quer ver um bom motivo para a gente servir? Vou te dar agora um bom motivo para a gente servir. Jesus desceu do céu para servir. Ele podia ter descido e ser o maior rei da história, maior que Salomão, maior que Davi, maior que qualquer rei da história. Coloca para a gente aí, por favor, Mateus 20, 28. Olha que texto lindo isso aqui. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para... Ele não veio para ser servido, mas para... e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus desceu do céu para servir, e esse é um bom motivo para a gente servir. Ei, ele disse assim, quem servir aqui na terra será o maior no reino dos céus. Que tamanho você quer ser no reino? Como que você quer ser recebido no reino dos céus? Como que você quer ser recompensado no reino dos céus? Pastor, por que a gente tem que servir? Porque nós somos escolhidos. Essa é a nossa missão. Por que a gente tem que servir? Porque o nosso Senhor Jesus, o nosso maior exemplo, foi um servo. Por que a gente tem que servir, pastor Rodrigo? Porque quem serve tem um galardão na terra e no céu. O apóstolo Pedro
estava trabalhando na pesca, né? Você conhece a história. Aí Jesus apareceu, pediu o barco dele emprestado, pregou de cima do barco e depois virou para o Pedro e falou: leva o barco lá para o alto mar. Ô Senhor, eu trabalhei a noite toda, mas não peguei nada. Leva o barco, joga a rede do lado direito. Pedro disse: tá bom, debaixo da tua palavra eu vou lançar a rede. Aí Pedro vai, leva o barco, bote a rede do lado direito, peixe, mas peixe que não cabia dentro do barco. Ele teve que chamar outros barcos. Ele era sócio de Tiago e de João, que eram 2 irmãos, que também viraram discípulos, filhos de Zebedeu. Eles tinham uma empresa, Pedro, Tiago e João tinham uma empresa de pesca. E aí no dia melhor da empresa, no dia de maior faturamento da empresa, Jesus chama ele: você não vai pescar mais peixe, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. A Bíblia fala que Pedro deixa tudo e segue Jesus. Irmãos, deixar tudo no auge não é fácil não. Deixar tudo quando você está bem não é fácil não. Pedro então vira para Jesus um certo dia e fala assim: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. Em outras palavras, o que a gente ganha? Jesus falou assim: nessa vida você ganha 100 vezes mais. Eu estou profetizando, eu estou declarando a palavra sobre a tua vida. Nessa vida você ganha 100 vezes mais, e depois a vida eterna. É a promessa de Deus, é a recompensa de Deus para nós. Explica para o teu irmão, porque talvez em você ele acredita. Fala assim: nessa vida 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Olha o que é que Paulo vai dizer para nós: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa de glória, a coroa da vida já está me separada e guardada no céu, mas não só para mim, mas para todos aqueles que amam ao Senhor. Ei, tem uma coroa de glória no céu te esperando. Todo servo vai ser coroado em glória no céu. Mas para isso acontecer, nós temos que responder a um chamado aqui na terra. Existe um chamado para você, existe um chamado para mim. Por que a gente serve, pastor? Porque essa é a nossa missão. Por que a gente serve, pastor? Porque Jesus serviu. Tem galardão na terra, tem galardão no céu. Pastor Rodrigo, por que a gente serve? Porque um dia nós fomos servidos. Um dia alguém cuidou de nós, um dia alguém nos serviu. Quer ver? Jesus entra na casa da sogra de Pedro. A Bíblia diz que ela está ardendo em febre, talvez 39, 40 graus de febre. Ela está de cama, ela está passando mal. Aí Jesus vai lá e ora por ela e cura ela. A Bíblia fala que ela levanta e começa a servir Jesus e a todos que estão na casa. Por quê? Por que a gente tem que servir? Porque um dia nós fomos curados, porque um dia nós fomos libertos, porque um dia nós fomos salvos. E hoje nós respondemos para outras pessoas que precisam de cura, de libertação e salvação. A vida é assim. Eu fui curado para curar, eu fui liberto para libertar, eu fui salvo para salvar. Pergunte ao seu vizinho se ele vai responder a esse chamado. Ou você quer continuar sendo servido, ou você vai continuar sendo servido. Até quando? Lembra lá de Lucas capítulo 8? A Bíblia fala que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, curando, libertando. E algumas mulheres, olha só, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Susana, Joana e muitas outras mulheres que prestavam assistência e os serviam com os seus bens. Por que elas serviam? Por que elas andavam atrás de Jesus, servindo Ele no que Ele precisava? Porque elas foram curadas.
porque elas foram libertas, elas foram salvas. Irmão, quem um dia foi servido tem que se levantar para servir também. Hoje é o seu tempo de se levantar, porque está chegando gente que a gente tem que servir, e eles depois vão se levantar para servir a próxima geração. É por isso que a gente tem que servir. Existe uma promessa para todo servo, a promessa da honra. Você sabia que servir desata a honra de Deus na sua vida? Quer ser honrado? Quer viver honra? Sirva. Olha o que Jesus fala para nós em João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Primeira promessa: quem serve vai estar no mesmo lugar de honra de Jesus. Sabe onde que Jesus está? Ele está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Quem serve vai ter cadeira no céu. Quem serve vai ser honrado no céu. Ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o quê? Deus está dizendo: eu vou honrar todo servo. Todo servo vai ser honrado. Tem algum servo aqui? Tem alguém que vai ser honrado aqui? Nós estamos debaixo de uma promessa. Eu estou servindo aqui, mas eu sei que eu estou cumprindo o meu chamado, eu estou imitando Jesus, tem galardão na terra e no céu, eu estou servindo porque um dia eu fui servido, e eu sei que eu estou desatando a honra. Ei, o caminho da honra é servir. Pastor Rodrigo, por que eu tenho que servir? Por tudo isso. Como que eu tenho que servir? De que maneira eu posso servir? O que Deus espera de mim? Como? Agora eu vou responder o como. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Como servir? Esse versículo explica tudo. Vamos lá? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho. Amém? Como que eu tenho que servir? Fala comigo, firme. Primeira palavrinha, pode deixar no telão, por favor. Diga firme. O que é servir de forma firme? O que é isso? O que significa? Significa que nada, ninguém vai me fazer arredar o pé do meu propósito. Eu estou firme, eu estou firmado no meu propósito de servir. Lá em Romanos 8, 38, tem como colocar para a gente, Emanuel, por favor? Romanos 8, 38, depois a gente volta aqui. Romanos 8, 38, eu vou te explicar o que é firme. O que é servir a Deus de forma firme? Romanos 8, 38, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Vamos lá, 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe o que é firme? É nada tirar você do teu propósito. Aleluia, aleluia. Vai levantar para servir? Então seja firme. Romanos 8, 38 e 39 vai acontecer na tua vida. Não é demônio, não é anjo, não é homem, não é coisa do passado, do presente, do porvir, altura, profundidade, nada vai me separar do meu propósito. Isso é servir a Deus firme. É porque eu comecei a servir, aconteceu uma bobeirinha. Parei, desanimei, estou largando, estou abandonando. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Firme, firme, firmado na rocha, firmado na palavra, firmado no propósito.
pode transbordar rio, pode soprar vento, pode cair chuva, que a casa não abala. Ela está firme. Volta lá para nós, para a gente entender em Coríntios 15, para a gente entender como que a gente tem que servir. Firme. Fala comigo, constantes. Que jeito que eu preciso servir, pastor? Constante. Outras versões dizem inabalável, mas eu vou usar essa palavra constante. Sabe o que é constante? Eu vou servir hoje, e quando vocês voltarem aqui no final do ano, eu vou estar aqui servindo. Quando vocês vierem aqui o ano que vem, eu vou estar aqui servindo. Quando você voltar daqui 5, 10 anos, eu vou estar aqui servindo. Sabe por quê? Porque o meu servir não é um fogo de palha. Porque o meu servir não tem prazo de validade. Porque o meu servir é constante e nada me abalará. A pergunta é: você vai servir, ok, mas daqui um ano nós vamos ver você servindo? Como que eu tenho que servir? Firme e constante. E tem uma outra palavrinha ali, ó. Olha lá, a palavrinha lá, ó. Sempre abundantes. Fala, abundante. Não é servir no mínimo, é servir no máximo. Não é fazer mais ou menos, é fazer o melhor. Aqui, como que eu tenho que servir? Na abundância. Dar o meu melhor. Fazer tudo o que eu puder para Deus. Eu estou servindo pessoas, mas eu sei que o propósito é para Deus. Eu sirvo homens, mas eu sei que eu estou servindo o céu. Eu estou cumprindo o propósito pelo qual fui escolhido e fui chamado por Deus. Como que eu tenho que servir? Firme, constante e abundante. Deus quer ver você transbordar. Sabe o que é abundante? A Bíblia usa muito o termo azeite. A gente vê muito na Bíblia sobre o azeite. Mas como que o azeite é extraído? Você já viu? Se coloca azeitona na prensa e vai apertando. Antigamente era uma pedra que rolava em cima da azeitona. Tinha uma pedra tipo de 50 quilos, passava na primeira prensa. Depois colocava uma pedra de 100 quilos, ela rolava em cima das azeitonas de novo. Depois colocava uma pedra de 200 quilos, quer dizer, a azeitona ia sendo prensada para extrair dela o melhor azeite, todo o seu azeite. Deus quer o nosso azeite, Deus quer o nosso óleo, Deus quer o nosso melhor, e Ele não quer o mínimo, Ele quer o máximo. Pastor Rodrigo, por que servir? Porque é o nosso chamado, nós somos escolhidos. Jesus serviu, tem recompensa na terra e no céu. Nós somos curados para servir, e quem serve está debaixo de um código de honra. Como servir? Firme, constante e sempre abundante. Não serve mais ou menos não. Não dá pouco não, dá tudo de si. É o que Deus espera, é o que a palavra nos ensina. Agora a última pergunta: até quando? Eu vou servir quantos anos? 35, depois eu aposento? Não, irmão. Não tem aposentadoria para o servo, porque a Bíblia diz, escuta isso, a Bíblia diz que até na velhice nós daremos frutos. Você vai estar com 80 anos e servindo a Deus, 90, 100 anos, e vai estar servindo a Deus e vai estar dando fruto. Ah, pastor, eu estou velho, eu estou cansado. Está nada, você só tem que dizer: usa a minha vida, Senhor, e Ele vai te dar força. Sabe o que o Caleb falou? Lá do Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 45 anos. Ele entrou na terra prometida 40 anos depois. 40 anos depois, com mais de 80. Sabe o que Caleb falou? Eu tenho a força de 40 anos atrás. Eu tenho o vigor por quê? Porque Deus me renovou para viver a promessa. Deus me renovou para servir. Então você não desanima não, que Deus vai usar muito a tua vida ainda. Em nome de Jesus. Mas agora a última pergunta: até quando? Eu já entendi o porquê.
já sei como, mas até quando eu tenho que servir? Escuta isso, até o seu último suspiro, sirva ao Senhor. Jesus estava na cruz, perto da morte, e ele estava servindo. Como? Orando e liberando perdão para as pessoas, ganhando uma alma que estava ali crucificada ao lado dele. Ainda hoje estará comigo no paraíso. Até o seu último suspiro ele serviu e obedeceu a Deus, e ele disse: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito, e suspirou e morreu. E levante a mão e recebe essa palavra. Sabe até quando nós temos que servir? Até o último instante da nossa vida. Sabe por quê? Você pode ser resposta, escuta isso aqui é muito forte. Você pode ser resposta para alguém no leito de morte. Você pode ser bênção para alguém no leito de morte. Eu vou te provar. Eliseu estava adoecido para morrer, e o rei de Israel foi lá pedir a bênção dele. Eliseu doente da doença que o mataria, e ele foi lá e falou para o rei: pega o arco e a flecha, estica aí. Ele vai e coloca a mão junto com as mãos do rei e fala assim: atira a flecha, porque essa é a flecha da vitória. Até no leito de morte você pode ser resposta. Quer ver uma coisa? Você sabe por que Sansão entrou na galeria dos heróis da fé? Em Hebreus capítulo 11 fala de Abel, fala de Moisés, fala de Abraão, fala de Davi. Sabe por que o nome de Sansão entra na galeria dos heróis da fé? Porque ele cumpriu o propósito dele até na morte. Sansão nasceu para vingar os filisteus, para vingar Israel dos filisteus. E ele estava lá, ele se perdeu. Cortaram o cabelo dele, furaram os olhos dele, amarraram ele, fizeram ele de palhaço, tudo bem. Mas sabe quais foram as últimas palavras de Sansão? Senhor, me dá força mais uma vez, para cumprir o meu propósito e destruir os filisteus. Essas foram as últimas palavras de Sansão. A Bíblia diz que o cabelo dele cresceu um pouquinho. As últimas palavras de Sansão: me dá força mais uma vez, porque eu quero ser resposta para o teu chamado na minha vida. O cabelo dele cresceu um pouquinho, a força dele voltou um pouquinho, e ele empurra as pilastras do grande salão que ele estava, matando ele e mais de 3.000 filisteus. Entre os 3.000, os príncipes dos filisteus. Até na hora da morte, ele foi resposta. Pastor, até quando eu tenho que servir? Até no último instante. Não tem prazo de validade. Deus não quer servos de 10 anos, servos de 20, de 30, não, Deus quer servo até o último dia da nossa vida. Olha o que Paulo diz aqui. Você sabia que Paulo serviu a Deus em prisão domiciliar em Roma? A última carta que Paulo escreveu, ele estava aprisionado na própria casa dele em Roma. Foi a segunda carta de Paulo a Timóteo. Se você ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vê que é uma carta de despedida. O Espírito Santo falou que ele ia morrer, ele sabia que ia morrer. Ele fala para Timóteo: faz isso, traga essa pessoa para mim, eu preciso resolver isso. Você vê que é uma carta de despedida. Ele fala para Timóteo dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira. Timóteo, não tem mais nada para me fazer, eu vou morrer agora. Deus falou comigo que ele vai me recolher. Eu guardei a fé e agora a coroa da vida vai me ser dada. Paulo foi decapitado numa guilhotina em Roma, mas pregou o evangelho dentro da casa dele. Ele tinha uma célula e a Bíblia diz que ele ganhou muitas almas lá. Sabendo que ia morrer, o camarada estava fazendo célula.
escrevendo carta, dando direção para a igreja. Por quê, pastor? Porque o servir é até o último suspiro. Quando a gente lê Atos capítulo 7, você vê um homem, ele era diácono da igreja, o nome dele era Estevão, pregador, orava e Deus curava pessoas, era diácono, tipo o irmão Del ali, ó. Outros irmãos aí, eu estou vendo aí os diáconos. Ele começou a pregar a palavra para algumas pessoas, as pessoas ficaram iradas com ele, pegaram pedras para matá-lo. E ele falando do amor de Deus, falando da justiça de Deus. E eles começaram a apedrejar ele, e ele falando, tomando pedrada na cabeça, pedrada no peito, pedrada nos braços, nas pernas. E sabe o que aconteceu? Ele olhou para o céu e viu o céu aberto. E quando ele viu o céu aberto, Jesus estava em pé ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Ei, Estevão caiu morto, mas ele foi testemunha de Jesus até o último minuto da sua vida. Dê um glória para Deus aí, aplaude o nome do Senhor. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Levante a sua mão. Você que entendeu que o teu chamado é servir, você que vai servir de forma firme, constante e abundante, e você que vai servir até o último momento, eu quero declarar, meu Deus, no nome de Jesus, que a partir de hoje se levanta um exército de servos e servas que vão dizer: eis-me aqui, e responder o chamado do Senhor. Se é você, dá um grito de amém, dá um grito de aleluia, aplaude Ele mais uma vez. Aleluia. Fica de pé para a gente orar. Aleluia.